Sejam todos bem-vindos a mais uma Switch Trader, uma aula de treinamento básico de mercado financeiro. Trago para vocês aqui um conteúdo bem bacana dessa aula 5. Antes de tudo, peço para que você pessoa que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, nos ajude aí a evoluir com esse conteúdo, um conteúdo muito bacana, educacional para gerar valor, para gerar conteúdo e informação na sua evolução como profissional de mercado financeiro. Essa é uma ideia que surgiu mediante a um pedido de uma aluna, né, que pediu para que eu fizesse um conteúdo um pouco mais básico, introdutório, e tá aí, é de graça, tá no nosso canal, então com isso eu peço para que você se inscreva no nosso canal, curta, ativa lá o sininho para as próximas aulas, já tem já tem a próxima aula, a aula 6 já pronta também, que logo logo já vai estar no ar. E se você ainda não nos segue a gente na rede social, se inscreva, siga-nos no Instagram e no Facebook. Lá a gente vai passar várias informações, um conteúdo muito bacana também do diário. Lembrando que todo domingo eu tenho ali um resumo da semana, falando o que aconteceu na semana passada, o que vai acontecer na próxima semana, que é um preparativo já para suas operações, do que pode vir de movimento no mercado financeiro. Sem muitas delongas, vamos começar aí para a nossa quinta aula falando sobre ativos, o que é os ativos, o que são os ativos, né? Antes de entrar com os ativos, quero passar um pouquinho a estrutura do nosso treinamento oficial. É um treinamento que envolve três pilares, né, dessa espinha dorsal aí, três pilares muito importantes, que é o primeiro treinamento, entender o que é cenário econômico. Quando eu entendo o que é cenário econômico, eu minimizo, né, o mercado é feito de probabilidade, então quanto mais informação eu tenho, melhor as minhas operações, menor o risco. Né? Quanto mais eu fico exposto, maior o risco da minha operação. E eu entendendo o que está acontecendo no cenário mundial, tanto numa visão macro quanto numa visão micro, me facilita a ter operações mais assertivas. O segundo pilar do treinamento é sobre equilíbrio emocional. Né? A pessoa ter o controle emocional. Eu posso dizer aí que nós temos um conteúdo muito importante aqui na mão, porque boa parte das pessoas que entram para esse mundo, entram para esse mercado de mercado financeiro, a grande maioria acaba se perdendo sobre a questão de emocional. Muitos acabam se perdendo, falam coisas absurdas, acham que às vezes é muito vinculada a um jogo. E mercado financeiro, gente, existe há muitos, é centenário, existe há muitos anos. Isso não é de agora, há muitos anos atrás. Tá? Então nós temos um mercado aí de 1800 e lá vai pedrinha. Então não é de agora, não é um, uma, uma questão de ganhar, de fazer dinheiro, entendeu? Com sorte. Não, é um mercado como qualquer outro que a gente vai aí à toa. E emocionalmente a maioria das pessoas acaba não estando preparada para esse tipo de conteúdo, né? E acaba se perdendo muito, achando que aquilo ali é fácil, porque realmente você pode ganhar um bom valor quando você sabe o que está fazendo. E o terceiro e último, não menos importante, mas tendo a sua total importância, né, que eu falo que a cereja do bolo, ela é pequena, mas ela tem um sabor ali importantíssimo nesse contexto do bolo inteiro, é a técnica operacional. Entender que a prática, o dia a dia, é você realmente estar ali entendendo e vivenciando o mercado no dia a dia. Então, esses três treinamentos são os treinamentos que nós executamos. Entrando aí na nossa quinta aula, né? Que fala sobre ativo, então vamos entender um pouquinho a definição de ativos, né? No mercado financeiro. O que é o ativo, Léo? No mercado financeiro, eu buscando uma definição bem bacana e achei essa aqui ficou legal. É qualquer coisa que você possui e que tem valor. Qualquer coisa. Você tem um carro? É um bem. É um ativo. Você tem uma casa? É um ativo. Né? Podendo ser transformada em dinheiro ou gerar lucro no futuro. Lógico, ninguém vai querer gerar prejuízo. A gente sempre pretende gerar lucro sobre aquele bem, sobre aquele ativo. Isso é ativo. Só que levando para o mercado financeiro, são várias. É, o ativo são vários bens que você pode adquirir através de uma corretora de seguro, né, que te proporciona a fazer e negociar
aquele, mesmo sem ter ele fisicamente. Então vamos supor, eu consigo negociar o ouro, mas eu não tenho ouro. Mas através de uma corretora, eu compro, né, o direito sobre aquele bem, negocio sobre aquele bem. Então, para que você entenda mais ou menos como que é esse fluxo, eu, né, no caso você, tem que ter uma conta com uma corretora. Essa corretora, ela tem a credencial junto a uma bolsa de valores, no qual, dentro dessa bolsa, tem inúmeros ativos, inúmeros bens sendo negociados, certo? E cada bolsa tem algumas particularidades. Então, nós vamos entender algumas dessas. Então, alguns exemplos aqui de ativos, né? Ações. Um exemplo. Você tem uma empresa, quem tem empresa sabe, né? Você tem lá o contrato social, aí no contrato social você tem as cotas, né? E essas cotas, elas são divididas, né, em 100, e aí você tem a fração dela, né, de quanto custa cada uma dessas cotas, né? O que uma empresa faz? Uma empresa, ela faz o famoso IPO. Ela pega parte dessas cotas e leva para o mercado financeiro, leva para uma bolsa de valores e deixa com que essa quantidade de cotas venha a ser negociadas. Então, eu, Leonardo, adquiro uma cota, adquiro uma ação que me dá direito, eu me torno sócio daquela empresa, certo? E eu ganho quando ela se valoriza e eu perco quando ela se valoriza, certo? Então, vamos ao exemplo, Petrobras, falando nossa realidade Brasil, Petrobras. A Petrobras é uma empresa, né? E você vai lá e compra uma cota dela. Né? Vamos falar uma outra empresa, uma empresa privada. Aqui vamos lembrar uma empresa, Banco Itaú. Você vai lá, o Itaú tem as ações, né, do Itaú que estão sendo negociadas, eu vou lá e compro uma ação do Itaú. Quando a empresa ela se valoriza, consequentemente, a minha ação que faz parte, que eu me tornei sócio, também se valoriza. Quando eu quero vender, eu consequentemente acabo ganhando com aquele lucro, com aquele ganho que a empresa também teve. Por isso que é muito bom você entender sobre a empresa no qual você venha a trabalhar, certo? Vale Rio Doce, vamos pegar a Vale, que é uma outra empresa bem bacana de se analisar. A Vale Rio Doce, eu estou falando da empresa. A Petrobras, eu estou falando empresa. Mas ambas trabalham com extração, né? No caso, a Vale com minério e Petrobras faz extração de petróleo. Não confunda petróleo, o commodities, e Petrobras, a empresa. São duas coisas separadas. Uma coisa é negociar a empresa, a outra coisa é negociar a commodities, o petróleo, certo? Bom, eu estou me ajeitando aqui na câmera. Então nós temos também a outra opção aí, commodities. O que é commodities, Léo? Commodities são todos aqueles que são extraídos, né? Então vou citar alguns aqui: ouro, petróleo, alimento, boi gordo, milho, tudo aquilo que você é extraído são considerados como commodities. Títulos públicos, os títulos que você empresta o dinheiro ao governo e o governo vai te pagar esse valor com as taxas e juros. Pares de moeda, né? Quando você negocia moedas como euro e dólar, real e dólar, ien e dólar e assim por diante. Né? Então são pares de moedas. Então enquanto uma valoriza ou desvaloriza, enquanto uma desvaloriza, a outra valoriza, e aí você vai fazendo essa troca, e tem algumas pessoas, muitos chamam de Forex, né? Tem as criptomoedas, que hoje também são muito negociadas no mercado, certo? E também taxa de juros. Gente, tem vários tipos de ativos, vários tipos de bens, no qual você pode hoje negociar no maior número de cenário possível, você hoje negocia, tá? No mercado futuro você negocia até neve, né? Então muitas empresas, para você ter ideia, principalmente colocando aí empresas agrícolas, empresas que fazem a questão da exportação, elas negociam muito fazendo hedge, fazendo uma segurança no mercado futuro relacionado ao dólar. Né? Então é uma forma de proteção também. Entrando aqui em algumas definições, de uma forma bem rápida, tá? Bem sucinta ali, mas o entendimento.
Ações são pequenas partes de uma empresa que você pode comprar, como eu já falei. Quando você compra uma ação, torne-se sócio dessa empresa e pode ganhar um dinheiro com valorização das ações e, em alguns casos, está ali dizendo dividendos. Então, eu posso tem empresa que paga, além do valor da ação, ela também faz uma distribuição de lucro depois de um período, semestral, dependendo da empresa, né? É semestral. Então, além de você ter ganho com aquela valorização da ação que você comprou, ela também paga uma distribuição de lucros chamada de dividendos, pagamentos de dividendos, certo? É muito bacana, gente, muito legal. Títulos públicos, né, como mencionei, são como empréstimos que você faz para o governo. Em troca, o governo paga juros sobre um período, certo? Então, ela tem aí como título público. Quer um exemplo? Tesouro Direto. Você pagar aqui no Brasil a taxa Selic. Né? Então, você tem lá a corretora, ela fala, olha, a taxa Selic, você empresta dinheiro, você tem que ficar um ano, né, com esse dinheiro emprestado, né, investido, e eu devolvo para você com tanto por cento de juros certo. Né? Então ela devolve para você, é garantido isso. Por isso que é uma renda fixa. Né? Na maioria das vezes as pessoas usam, logicamente, o rendimento é menor porque ele é muito conservador. Certo? Fundos imobiliários também é uma prática muito utilizada hoje no mercado, representa o investimento de imóveis. Né? Em vez de você ter o seu imóvel e você alugar, você simbolicamente é como se você tivesse um imóvel. Você, em vez de já estar alugando, você está negociando o fundo imobiliário, só que tem uma empresa, né, tem empresas que cuidam desses imóveis e acabam negociando esses fundos aí, você pode comprar essas cotas desses fundos imobiliários. Moedas, como eu já mencionei, pares de moedas, nós temos o Forex. Né? O Forex é muito interessante, mas para quem mexe com pares de moeda, eu particularmente não trabalho com pares de moeda, com Forex. É um mercado, para mim, arriscado, assim como criptomoedas. Certo? O que eu trabalho, Leonardo? Eu trabalho com um mercado que eu sei que é um mercado muito bem fiscalizado. Né? Então, o mercado que eu atuo, norte-americano e brasileiro, nós temos no Brasil o caso aqui da CVM, né? Que é o órgão responsável por fiscalização do mercado da Bolsa Brasileira. Nos Estados Unidos a mesma coisa. Já a criptomoeda, você não tem esse controle, essa fiscalização, certo? Então hoje você tem a criptomoeda num valor absurdo, né? E a gente não sabe até onde vai parar isso, né? E quando você trata no mercado tradicional, eu falo de ouro, um exemplo. O ouro é um bem finito, então nós sabemos que ele tem fim, consequentemente nós sabemos que ele é, é um bem muito poderoso pelo seu uso, pela sua necessidade em ser utilizado em vários tipos de tecnologias. O ouro também é muito utilizado. Então, quem retém muito esse bem, consequentemente, tem aí a vantagem de ser um país muito rico. Né? Sem contar que o ouro também é uma forma de proteção. Mais um item aqui, commodities, né? Produtos básicos como couro, ouro, petróleo, café, trigo. O preço varia de acordo com a oferta e a demanda. Isso aí, pessoal, no treinamento eu falo muito. Por quê? Porque existe muito uma relação comercial, principalmente nessa questão dos países que produzem, né? Produz muito, mas precisa desse bem, desses recursos. Então o Brasil, ele exporta muito a questão do minério. Pasmem, mas o nosso petróleo não é um dos melhores, né? Mas o nosso minério é um dos melhores que tem no mundo. No mundo, uma pureza muito grande o nosso minério. Então a nossa Vale Rio Doce tem que ser muito bem protegida. Né? Já o nosso petróleo, nós temos um petróleo mais sujinho, mais caro para ser extraído, porque é no fundo do mar. Então, né, o espaço, o aluguel de espaço da perfuração é muito caro, diferente de outros países, como a Arábia Saudita, que vai perfurar, é só fazer um furo e já está jorrando petróleo. Né? Opções, eu não trabalho com opções, mas acho que é válido você saber que existe no mercado. São contratos que dão ao comprador o direito de compra ou de venda. Tá? É complexo o conceito opções, é muito válido para quem sabe, é um mercado bacana, mas é difícil. Eu, particularmente, também não me atrevo a falar muito de opções, porque também não tive muito interesse em saber sobre opções. Os derivativos, né?
instrumentos financeiros que derivam do seu valor com outros ativos, ações, moedas, commodities. Então, no caso aí a Petrobras, né, com as extrações e tudo mais. Aqui eu deixei separado, eu coloquei os índices. Os índices que são comercializados, no meu caso, inclusive na CME. CME é a Bolsa Mercantil de Chicago e ela negocia os índices de contrato futuro, né? Muito utilizado também para proteção. Então, eu negocio, vamos supor, eu negocio o S&P 500 futuro. Reflete o desempenho das 500 maiores empresas listadas nos Estados Unidos. Isso é muito importante, gente. Entender S&P 500, Nasdaq, Dow Jones e Russell é muito importante. Aí tem um outro mercado também que eu atuo, que é o Nasdaq, que são as empresas de tecnologias listadas no mercado americano. Dow Jones, né, atrelado às empresas, as maiores empresas de indústria, né, não só indústria, mas as maiores empresas no mercado. Dow Jones, inclusive, é uma das bolsas mais antigas, se não a mais antiga, certo? Euro, dólar, futuro, nesse caso eu não negocio. No caso do Brasil, eu destaquei o mini índice e o mini dólar, ou o índice e o dólar, não importa, né? Que é o contrato futuro baseado no índice Bovespa. Então, o que é o índice Bovespa? É tudo que é negociado dentro da Bovespa, você tem um número, um índice que fala como que está a bolsa de valores. Ela subiu, ela desceu, quer dizer, o que foi negociado lá foi positivo, foi negativo. Em resumo, é isso, certo? E aí ela tem uma contramão, porque quando você compra uma ação, você vende um dólar. Você vende o dólar. Então ela teoricamente é uma mão contrária. Né? Vendi o dólar para comprar a ação, vendi a ação, voltei para o dólar. Né? Por isso que ela tem ali uma correlação inversa. Lógico, ela não é totalmente assim. Né? Existem seus pormenores, mas o entendimento basicamente é esse. Né? Então, no caso do Brasil, o índice, nós temos o índice que é baseado na Bovespa, né? Que ela especula como que está as ações no Brasil, né? E nós temos aí o contrato futuro baseado na cotação do dólar. Daí mostra como está o câmbio do dólar entre dólar e real. Indo já para a reta final, pessoal, mais 2 pontos aqui, que é o fundo de investimento. Fundo de investimentos é uma cesta, certo? Que é gerida por alguns especialistas. Então ele junta alguns ativos e com base nesses ativos ele gera ali uma cota para que você possa ter esse fundo de investimento. Então tem algumas corretoras que, né, alguns fundos que usam dessa cesta para que você entenda que aquele tipo de ativo no qual você está comprando tem uma possibilidade de ter bons rendimentos. Vou dar um exemplo. Empresas blue chips são todas aquelas empresas que têm um valor interessante no mercado, aqui no caso do Brasil, certo? Petrobras, Vale, Banco Itaú, são essas empresas que formam essa cesta e, consequentemente, negociam e têm bons resultados por essa empresa, certo? E tem os ETFs também, que são fundos que replicam o índice de mercado. No caso aí, Bovespa é um exemplo, né? Então os ETFs eles se replicam, né? O resultado que está no Bovespa, ela também replica nesses fundos. Pessoal, o que nós tínhamos aí para esse treinamento básico aí, falando sobre ativo claramente, eu fui bem direto sobre esse assunto para que você entendesse o que é ativo, certo? Trouxe aqui, lógico, de uma forma básica, introdutória, para que você desse aí uma visão. Tem muita coisa ainda que você vê, uma sopinha, CRI, né? Que as corretoras falam aí, mas isso tudo envolve o entendimento de você saber o que é ativo. Entendendo o que é ativo, que é já um básico do que eu passei, já dá um norte para você. Então, novamente, eu peço para que você, caso você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, seja muito bem-vindo novamente. Espero que você tenha aproveitado e aproveite de todo esse conteúdo que nós estamos fazendo com muito carinho, com muito amor para você. E aproveite e nos dê um feedback também. Tá bom? Vamos para a próxima aula, tem muita coisa bacana ainda para mostrar. A próxima aula, se eu não me engano, é a aula de
horários e janelas de negociação. É uma aula bacana. Fique esperto aí com a gente. Até mais. Tchau, tchau.